católico, chegou no Rio de Janeiro a convivência com os acadêmicos de medicina. Então, como é que eu vou dizer, sacudiram as suas convicções religiosas. E ele se afastou da igreja. Depois ele, quando se casou, ele voltou com a primeira esposa, ele voltou àquela antiga paz que ele tinha com a igreja católica, voltou a ler a Bíblia, mas determinados pontos ele não abria mão, nenhuma dessas fases de questionamento. E então a existência de Deus, a sobrevivência da alma para ele eram pontos inquestionáveis. E eu estou partindo aqui da vida dele porque eu estudei para a gente fazer o nosso estudo aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, o Livro dos Espíritos, na parte 3ª, onde trata das leis morais, o capítulo 8, onde vai falar então da lei de progresso. E Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida, que é um livro que estuda todas as leis morais do Livro dos Espíritos, um livro magnífico para ser utilizado, estudado no culto do lar, para toda a família, ela vai nos ensinar, e o Livro dos Espíritos também, que o progresso da humanidade, o progresso das pessoas, o progresso dos espíritos, notadamente nós estamos falando aqui dos espíritos que estão ligados à Terra, né? Estejam eles encarnados ou desencarnados. E não tem como pensar no progresso do planeta desvinculado do progresso de cada espírito. E nós, em particular, não tem como a gente pensar no progresso nosso individual sem pensar naqueles que a vida maior colocou junto de nós. E isso vai ampliando, vai ampliando. A gente vai analisando. Eu ainda não li tudo, não, demora, né? Mas para acontecer, então, a renovação da Terra, é preciso auxiliar todos os irmãos desencarnados que estão nas zonas inferiores, em condição ainda que seja mínima, de despertar esses irmãos para que eles tenham condição de receber os benefícios do mundo regenerador que se avizinha de nós. Está dando para entender? Mas por que vai ajudar os irmãos desencarnados que estão nessa condição? Eles são nossos irmãos. Todos somos filhos de Deus, filhos de um mesmo Pai. A humanidade é uma grande família, né? Então, não tem como a gente falar, não, eu melhoro minha família, eu já estou cansado de lutar com esse povo, eu não aguento mais, aí não está evoluindo, aí não está aprendendo. Né? Quando a gente lê a história do livro A Ver Cristo, repito mais uma vez, é que a gente vê que não tem como a gente evoluir e deixar o ente querido para trás. Mas então, eu vou voltar um pouquinho lá na história do Eusébio de novo. Nesse vai e vem, ele conheceu o Espiritismo, ele ganhou um exemplar do Livro dos Espíritos, traduzido por um amigo seu, e quando ele ganhou esse Livro dos Espíritos, ele foi contrariado, ele falou, não é possível. Agora que eu estou fazendo as pazes com a Igreja Católica, que eu voltei a ler a Bíblia, né? E aí esse homem vem desse livro, mas meu Deus, não é possível. Mas por absoluta educação ele pegou esse exemplar do Livro dos Espíritos. Na época da codificação, era muito comum, né, porque não tinha o mercado, vamos dizer assim, não sei nem se eu vou empregar os termos corretos, se eu cometer algum erro, eu peço desculpa antecipadamente. O mercado editorial de livro não era o que é hoje, era uma coisa mínima. A maioria dos livros vinham de fora, de outros países, de Portugal, né, da França, e quem tinha conhecimento traduzia os livros aqui mesmo, né, para estudar, para ler os livros com amigos. Nós estamos falando de livros espíritas, mas
livro de qualquer assunto. Quem tinha tempo, quem conhecia outras línguas, e se o livro fosse de interesse para determinado setor da sociedade, o livro era traduzido e o seu conteúdo compartilhado. Bom, o Dr. Bezerra leu esse livro. Aí ele foi então tomando conhecimento da doutrina. E agora eu vou dar um salto. Chegou um ponto em que nas suas biografias, que eu li há muito tempo, tem muito tempo que eu não leio, ele fala o seguinte: Dr. Bezerra não era médium ostensivo, ele não era o médium através do qual os espíritos falam, ele não era vidente, ele não ouvia espírito, ele não era médium ostensivo, assim como Allan Kardec também não era. E está assim na biografia dele. Influência física nunca senti. Ele nunca sentiu a presença do espírito, ele nunca sentiu, assim, por influência física, nada de constituição do ambiente, que a gente chega nos ambientes, você vê, está muito difícil, se está bom, né? A gente percebe tudo, não, graças a Deus, mas alguma coisa dá para entender. Mas hoje posso garantir que eu sou uma pessoa muito melhor. A influência, o ensino dos espíritos fez de mim uma pessoa melhor, fez de mim uma pessoa esclarecida. Eu queria chegar nesse ponto aqui. Então, para que o espiritismo na nossa vida, ele tem essa função de nos educar, de nos ajudar a viver melhor. Está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, 7 perfeitos, onde vai falar que o Espiritismo não é uma revelação nova, não traz um conhecimento novo. Todos os ensinos, todas as revelações que estão na obra kardeciana estão no Evangelho de Jesus, estão na Bíblia. Ah, mas a reencarnação não está. É porque naquele tempo os evangelistas, a tradição religiosa, no lugar da palavra reencarnação, tem a palavra ressurreição. No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está lá a diferença entre ressurreição e reencarnação, que eu não vou falar aqui, senão nosso estudo não vai para frente. Pois bem, então não tem uma moral nova. Mas é sabido que aquele que se torna espírita, que abraça os princípios da terceira revelação, que são a existência de Deus, a comunicabilidade entre os espíritos. O que é isso? A mediunidade. Nós nos comunicamos com os espíritos e os espíritos se comunicam conosco de forma incessante, tanto entre os encarnados quanto entre os desencarnados, né? Às vezes alguém já leu muito livro, pode acontecer de não ter refletido sobre esse conceito, mas isto significa que, mais uma vez, que os ensinos da doutrina são para serem vividos e sentidos. Não tem como uma pessoa caminhar na sua trajetória evolutiva se ela não compreende os textos do Evangelho, os textos espíritas. Se ela não compreende que ser cristão e ser espírita é a mesma coisa. Se ela não compreende que entre o ensino de Jesus e a moral do Espiritismo não há divergência, não há contradição, né? Na introdução do Livro dos Espíritos, que quase ninguém lê, nós, os espíritas, precisamos seguir o exemplo dos nossos irmãos evangélicos e passar a ler a obra básica. Poucos minutos por dia, dentro de pouco tempo, qualquer pessoa com ensino médio, até menos, né, que seja alfabetizado, é capaz de compreender a moral do Espiritismo,
porque a moral do Espiritismo é a moral de Jesus. Então nós precisamos pensar. Nós estamos tendo muito problema na nossa sociedade. A humanidade está sofrendo muito. E por quê? Porque nós estamos distantes dos princípios cristãos. Então, eu li um livro há muitos anos que se chama O que é Evangelização de Espírito, autor Eurípides Barçanufo, psicografado lá pela equipe de Sacramento, né? A equipe de Sacramento, no centro que ele fundou, Grupo Espírita, Esperança e Caridade. Então ele fala o seguinte, que quando nós estamos no plano espiritual, nós temos uma visão maior dos fatos, né? Ainda que a gente não compreenda tudo, né? Mas a gente sabe o que a gente errou, qual que é a maior necessidade nossa de aprendizado, de corretivo, moralmente falando. A gente sabe, quem lê a obra de André Luiz vai ver que lá tem inúmeros exemplos do que eu estou dizendo. A obra do irmão X, ou do Humberto de Campos, que é o mesmo espírito. Os espíritos não se cansam de nos ensinar, de nos dar exemplo de como é que funciona a lei de Deus. Não se cansam de nos ensinar que a função da doutrina espírita nos ajudar a compreender o Evangelho de Jesus, nos ajudar a compreender e aprender a doutrina do Cristo. Essa é a função do Espiritismo. Portanto, um povo, um país, só pode se dizer verdadeiramente civilizado quando evolui moralmente. Se o país, ou a nação, ou a terra, esse conceito tudo tem aplicação própria. A nação diz respeito mais à população, né? Se uma nação tem muito desenvolvimento tecnológico, tem muita riqueza, mas o coração do povo está indiferente à vivência da moral cristã, à vivência do bem, à vivência da fraternidade. Nos afirma o Livro dos Espíritos que esse povo não é um povo civilizado, é no máximo um povo esclarecido, que viveu apenas os primeiros degraus do aprendizado que é necessário alcançar para ser considerado uma nação civilizada, um povo civilizado. Somente chegaremos a ser civilizados na Terra se nós conseguirmos vencer as barreiras que estão na nossa cultura, na nossa mente, ainda muito presentes na nossa vida, que é o materialismo. É assim que a gente compreende, por exemplo, como é que o material, por que os espíritos superiores afirmam que o maior inimigo do espiritismo é o materialismo? É porque é justamente o materialismo que nos impede de pensar na vida futura. É justamente o materialismo, o imediatismo, o agora. A gente quer tudo. A gente quer possuir muito, quer ter muito bem-estar físico, material. Mas a gente não pensa na nossa vida moral, a gente não pensa na nossa vida interior, né? A gente não se prepara para viver o amanhã. Nós estamos em plena vivência da transição planetária e a gente não pensa sobre isso. Olha, meus irmãos, essa história nossa já é antiga. Quando a gente estuda um pouco da história do Evangelho de Jesus, da história do Evangelho, a humanidade recebeu notícias do plano espiritual, através das comunicações com os espíritos, através das revelações dos profetas, que são os médiuns da antiguidade, 5.000 anos antes de que o Messias viria à Terra. E muita gente, a maioria, viveu
despercebida e nem tomou conhecimento de que o Messias estava entre nós, entre a humanidade na terra. Quando eu falo entre nós, meus irmãos, é porque, na verdade, nós somos os mesmos espíritos que estamos há séculos e séculos e séculos lutando contra a nossa imperfeição, né? Amélia Rodrigues, a professora Amélia Rodrigues afirma nas suas obras que nós encarnamos e desencarnamos repetidas vezes e retornamos ao plano espiritual de mãos quase vazias. Nós caminhamos muito pouco, nós aprendemos pouco, nós amadurecemos pouco, e com isso nós só vamos adiando o momento da gente usufruir a verdadeira e plena felicidade que caracteriza a vida dos espíritos puros, porque na obra da codificação, no livro Obras Póstumas, os ensinos de Allan Kardec vão dizer para nós que felicidade dos espíritos puros é porque eles já aprenderam tudo. Não tem pecado, não tem consciência pesada, não tem doença da alma, não tem doença psicológica, não tem depressão, né? Um não rouba o outro, um não passa o outro para trás, um não banca o esperto em prejuízo do outro. Um familiar nessa condição moral e espiritual não vive de forma egoística, pensando que é na sua família, e eu peço perdão pelas minhas palavras, o único ser merecedor de paz, de sossego, de tranquilidade. Não. Quanto mais evoluído é o espírito, quanto mais consciência ele tem da lei divina, da essência da lei, mais ele se dedica em favor dos seus semelhantes, a exemplo do que nos ensina o nosso próprio modelo e guia, que é quem mesmo? Jesus. Olha o exemplo de Jesus. Viveu para ensinar, viveu para nos transmitir lições eternas de amor incondicional, através das suas parábolas, tão lindas, tão profundas, cuja essência nós só podemos compreender na medida em que nós vamos evoluindo, né? Nós estamos um pouquinho mais esclarecidos do que quando Jesus veio aqui dar o seu ensino, mas nós ainda não compreendemos a essência do ensino, porque para viver a essência do ensino do Cristo, para viver a lei divina, nós precisamos aprender a fazer a vontade de Deus. Isso, no estágio evolutivo em que nos encontramos, mas dá um trabalho, não é brinquedo, não. É suor que não acaba mais, é esse calorinho que eu estou sentindo, que agora a gente vai ficando preocupado com o que está falando. É a luta de cada dia, é um tudo dar, sem nada pedir em troca, em favor daqueles que nos foram confiados pela própria misericórdia infinita do Pai. E nesse estágio evolutivo em que nós nos encontramos por necessidade nossa. Por que eu falo que é por necessidade nossa? Quem é, meus irmãos, que está dentro do nosso lar? Aqueles espíritos aos quais nós devemos amor, dedicação, renúncia, nós devemos cuidado, orientação, educação, porque no livro Evolução em Dois Mundos, lá onde que fala daquela parte moral, vai falar, por exemplo, que quando há desajuste entre o casal, é porque provavelmente, tudo indica para nós, que esse desajuste vem de outras existências. E quando um cônjuge é devedor do outro, quando abandona o outro e por abandono ele não se encaminha na vida, quem é que vai ajudar? Quem é que vai encaminhar? Aquele que foi causa da sua queda?
Isso aí é o professor Emmanuel que nos ensina lá no livro Vida e Sexo. Lá no livro Vida e Sexo. Lá diz o seguinte: isso tudo é importante para a nossa vida. Isso tudo está estreitamente ligado à nossa felicidade, à construção da nossa felicidade. Então Emmanuel fala assim, que quando a gente lesa uma pessoa, seja no sentido moral, amoroso, sexual, quando rouba os bens do próximo, qual que é o nosso dever? Nesta ou em outra vida? Reequilibrar a pessoa, até o ponto em que nós a encontramos e a prejudicamos. E a justiça do Pai é perfeita, nos acompanha sempre. Enquanto nós não resolvemos esses problemas de consciência, a nossa evolução não segue livremente. Nós estamos presos ao ontem, nós estamos presos a compromissos assumidos e não cumpridos. Então, meus irmãos, nós precisamos aproveitar os princípios da doutrina espírita, da qual nós somos adeptos, cujos princípios nós abraçamos para nos educar e construir a nossa verdadeira felicidade. Então, com relação à educação de crianças e jovens, eu acho que eu já falei isso aqui, mas não é demais, tem um livro da Sueli Kalbaschuber que se chama Entrevistando Kardec. Nesse livro, Sueli formula perguntas e procura respostas na codificação kardeciana. E responde essas perguntas e diz o livro de onde ela retirou esses ensinos. Então lá ela vai falar o seguinte, retirado da obra, da codificação kardeciana. A criança que é evangelizada desde pequena, que o pai e a mãe tira tempo para conversar com ela, para conviver com ela, para valorizar a presença dessa criança na sua vida, tira tempo, conversar, estudar o caráter dos filhos, procurar soluções justas, harmoniosas, dentro dos princípios de firmeza e brandura que o Dr. Bezerra nos ensina no livro Bezerra de Menezes Ontem e Hoje, é amar os filhos, é amar a família. Nós estamos vivendo os apelos da vida material e raramente nós tiramos tempo para valorizar a vida em família. A gente quase nem conversa mais. O celular, que foi feito para facilitar a nossa vida, muitas vezes ele é um pretexto para que nós nos mantenhamos afastados dos nossos entes queridos. O problema não é do celular, é do dono do celular, do pai, da mãe, que não explica isso para o filho. É igual quando a gente fala sobre os problemas que tem a prova da riqueza. O problema não é do dinheiro, não é da riqueza, é a riqueza que movimenta o mundo, é a riqueza que impulsiona o movimento evolutivo, né? Então, o problema é o mau uso que a gente faz das coisas que nos foram concedidas para a gente viver melhor. Para que nós possamos entrar na era nova que se aproxima, nós precisamos resolver essas questões na nossa vida. Nós precisamos resolver essa distância que a gente se coloca dos nossos próprios interesses, da nossa própria felicidade. Porque quando a gente vai estudar os fundamentos da reencarnação, o objetivo da vida, o objetivo até das lutas, do sofrimento, das dores de cada dia, é para que a gente consiga superar as dificuldades e conquistar a nossa própria felicidade. A proposta do Evangelho é uma proposta de alegria, uma proposta de paz. Quando um espírito reencarna na Terra, né? Quando ele reencarna para passar por uma prova, por uma dificuldade,
dificuldade, sabe por que ele tem pressa de passar por aquela dificuldade? Para ele ser feliz, para ele passar para outro degrau da vida, numa outra situação, para tirar aquela mácula da sua moralidade e viver tempos de maior paz, tempos de maior tranquilidade. Porque quando o espírito está menos comprometido com estas questões morais, ele avança mais, ele pode evoluir mais, ele pode aprender. Então, nós precisamos estar atentos para a gente sair desse ciclo vicioso de cometer um erro, resgatar. Aí, ainda bem não acabamos de resgatar, nós já cometemos 5 erros. Aí nós ficamos na condição daquele devedor de uma parábola. Tem muito tempo que eu não leio essa parábola, onde Jesus conta a história de um senhor que ele devia uma grande quantia em dinheiro do seu patrão. Com muito custo, mas com muita luta, ele conseguiu pagar. E sabe o que ele fez? Ele pegou e fez uma outra dívida e tomou um empréstimo muito maior. Então, quando nós não procuramos ter firmeza moral para a gente viver vida reta, conduta digna, a exemplo do que nos ensina o Evangelho de Jesus, nós estamos na posição desse devedor, que paga uma dívida pequena e imediatamente faz um empréstimo muito maior. Então, nós precisamos assumir, meus queridos irmãos, a nossa condição de seres inteligentes, de seres dotados de razão e de raciocínio. Isso é que é viver os princípios da fé raciocinada. Não podemos perder tempo. Nós precisamos fazer alguma coisa por nós mesmos. Quando nós cumprimos o nosso planejamento reencarnatório, a nossa ficha de serviço, que está marcada para essa reencarnação, nós estamos contribuindo com o progresso da humanidade. Quando nós cuidamos da nossa família, nós estamos contribuindo com toda a humanidade. Quando nós procuramos ser um cidadão melhor, mais correto, mais perfeito, porque muitas vezes a gente acha que o erro está onde? No governo. Esse governo é culpado de tudo. Eu não vou falar que não é, não. Mas vocês já pensaram, meus irmãos, se a nossa conduta moral saísse nos jornais, na televisão, igual saem os feitos do governo? Eu acho que eu não ia ligar a televisão esse mês mais não, pelo menos esse mês não ia ligar não, fica difícil. Então a gente precisa analisar isso. A gente não pensa, são as pequenas coisas que no seu conjunto fazem toda a diferença. Nós estamos vivendo distantes uns dos outros, né? Então, a nossa vida é uma caminhada. Todos aqueles com os quais nós convivemos, os nossos amigos, os nossos vizinhos, os companheiros da doutrina, são nossos companheiros de evolução. Então, só por estarem vivendo na mesma época que nós, significa que são seres muito especiais na nossa vida. Gente muito importante, que está junto conosco para nos fazer felizes. Mas você não sabe, Senhor. Quer que eu passo? Eu também passo. Todo mundo passa. A gente tem um parente difícil, a gente tem um resmungão, um reclamão, um mandão. Mas ele só vai melhorar se alguém ajudar. Se não ajudar, certo, vai para outro planeta mais atrasado. E aí sabe o que vai acontecer? Se a gente tiver aprendido alguma coisa a mais e puder ficar aqui, a gente tiver algum sentimento, se tiver aprendido alguma coisinha, será que a gente vai ficar no nosso lugar ou vamos lá ajudar? Como é que é? O que vocês acham? A gente vai ter que ir lá ajudar. Vai. Na Terra, não tem só espírito culpado na penitenciária, em expiação. Não.
Tem aqueles espíritos bondosos, abnegados, que reencarnaram para ajudar a humanidade. Assim foi Dr. Bezerra, assim foi Eurípides Barçanufo, o Chico, e tantos outros, e tantos outros. E não é só gente famosa. No livro Renúncia, autor Emmanuel, tem lá a missionária Alcione, que veio de Alcione. É um planeta mais evoluído do que aqui. Missionária da sua família. Não teve projeção social, não teve destaque social, nunca falou para um grupo de irmãos igual eu estou falando aqui. Evoluidíssima. Veio para ajudar os seres amados. Então, a gente precisa se tornar pessoa melhor. O ensino da doutrina é para nos esclarecer. Nós estamos aqui para evoluir. A Terra é uma escola bendita e abençoada do Pai. A lei divina contém tudo o que nós precisamos para que nós possamos ser, então, completamente felizes. Se a gente tem problema, é porque o nosso proceder, na grande maioria das vezes, está muito distante da moral que nos trouxe o Mestre Jesus. Nós complicamos tudo. Nós ignoramos princípios básicos da nossa vida. Nós ignoramos que, sem viver intensamente o amarás o teu próximo como a ti mesmo, a gente simplesmente não caminha. Então a gente tem que dar valor. Nós precisamos ser gratos aos princípios que abraçamos, à família que nos acolhe, a cada familiar que está dentro do nosso lar, cada pessoa que convive com a gente. Quer dizer, para a gente evoluir, no nosso caso, é um caso de amor que tem que ser vivido, tem que ser resolvido essa demanda, né? Então, um país que consegue, o nosso mesmo tem muita evolução, muito destaque na área da ciência, uma terra maravilhosa. A terra de Berlim não é tanto, não. E olha que eu amo a nossa grandiúde, hein? Mas eu fui professora do 1º ao 5º ano, e porque eu não sou berlandense, então a palavra Berlim significa terra fértil, mas na verdade não é terra fértil, não, é terra improdutiva. Mas mesmo assim, no nosso Brasil, tudo que planta dá. Super safra de grão, lucro nos negócios, uma economia que caminha, uma economia produtiva, e no entanto, nós não conseguimos sequer educar os nossos irmãos. Nós precisamos preparar a nossa sociedade para o trabalho, para que cada um se interesse pela sua vida moral, no convívio com todos, né? Então a gente vê, por exemplo, o que a gente sabe de vida no plano espiritual. Aí nós vamos pegar aqui alguns casos do livro Nosso Lar. Todos se unem para ajudar aquele que mais necessita. O Espírito, ele adquiriu qualquer noção de esclarecimento, qualquer noção de clareza do que constitui a vida. A vida é única, a vida é eterna. Cada reencarnação, uma lição, né? Mais ou menos nesse sentido. A partir do momento que o espírito começa a compreender, ele não quer parar de trabalhar. Ele não para de trabalhar. O espírito evoluído não fica dormindo esse tanto que a gente dorme, não. Né? Então é tudo pelo lado moral e espiritual. Então, no espírito evoluído, eu observei bastante nos 4 livros que eu li sobre a transição planetária, e ainda não acabei de ler sobre a transição planetária. Espírito igual Manuel Filomeno de Miranda e sua equipe, eles, como é que eles repousam? Momento de oração, a meditação, a alimentação é pelo ar, a nutrição é pelo ar, é o contato com a natureza. Então, tudo é diferente, mas para alcançar isso, é preciso dar de si, é preciso querer. Nós precisamos fazer aquela análise
para a qual nos convida Santo Agostinho na questão 919A. Ele diz que houve uma época em que, a época que ele mais aprendeu na vida dele, ele chegava à noite, ele fazia uma análise de tudo que ele tinha feito durante o dia, todas as suas ações. As ações positivas, ele anotava de um lado, as ações negativas do outro. E ele começava no outro dia corrigindo o que ele achou que não tinha dado certo. O que estava certo ele considerava como batalhas vencidas. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer a nossa parte. Ou então nós vamos adiando cada vez mais o momento da gente superar esse círculo de dor e de sofrimento da terra e passar para uma condição melhor. É assim, então, que nós, os cristãos, os espíritas, não é só o espírita cristão, não, os outros também, nós podemos contribuir com a evolução do nosso planeta. O planeta evolui na medida em que seus habitantes evoluem, né? Na medida em que nós evoluímos moralmente e espiritualmente, nós vamos evoluindo materialmente também. A casa planetária evolui, né? E quando a gente vai lendo o que está na obra básica, no livro dos Espíritos, lá no capítulo 15 da Gênese, quando fala são chegados os tempos, sabe como é que vai acontecer a revolução do planeta, essa mudança da Terra? Vai ser de forma imperceptível. Não vai haver um grande abalo. Os espíritos que vão renascendo, eles vêm já em outra condição moral. A sua forma de viver, os seus princípios, a sua forma de agir, vão impregnando a população de novas formas de vida. E nós, se nós não melhorarmos, quando a gente desencarnar, nós não vamos poder voltar para a Terra, não. Nós seremos degradados para planetas ainda em condições mais atrasadas, a maneira do que aconteceu quando a Terra foi criada e para cá vieram espíritos de Capela, que é um planeta que, na época em que a Terra foi criada, Capela passou a condição de mundo regenerador, conforme nos ensina o livro A Caminho da Luz, autor Emmanuel. E aqueles espíritos que eram causa de perturbação para o planeta, eles vieram para cá. Muitos, como os egípcios antigos, eram os menos devedores. Chegaram aqui, fizeram o seu dever, a sua lição, concluíram o seu aprendizado e já retornaram. Outros retornaram depois. E há ainda aqueles capelinos reincidentes que, nessa mudança que estamos vivendo, ainda não serão promovidos. Ainda terão que ir para esses lugares, né, ainda em condições mais difíceis do que a Terra, conforme nos ensina o item 1 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu já estou terminando, tá? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Mundos melhores do que a Terra, Saturno, Capela hoje, Marte, Vênus, né? E mundos ainda em condições mais atrasadas do que a Terra. E mundos nas mesmas condições que a Terra, nesse momento. O universo é a casa do Pai. E cada uma dessas casas é habitada por espíritos que tem que ter vida moral condizente com a evolução do planeta. Muitos irmãos nossos estão desencarnando e não estão tendo permissão para reencarnar mais na Terra. Nosso momento é agora. Lições como essa nos ensinam a valorizar o tempo, os princípios que nos são dados, que nos são ensinados, os recursos que a providência divina tem nos enviado para o nosso aprendizado e para a nossa evolução. Essa lição não termina assim, não. Mas eu vou parar aqui
desejando para todos nós que nós possamos sair daqui mais preocupadinhos, mais necessitados de fazer o exame. Será que eu já melhorei em alguma coisa? Será que eu estou ajudando? Será que eu estou sendo útil à minha família? Será que eu já melhorei um pouco para quem convive comigo? Será que eu já estou enfrentando as situações mais difíceis com um pouco mais de serenidade? Porque se eu não cuidar da minha vida moral, se eu não cuidar do meu próprio destino, eu não vou contribuir para o progresso. E todos nós precisamos contribuir com a manutenção da obra do Pai, com a manutenção da obra divina. Que Jesus nos abençoe a todos. Eu agradeço os membros dessa casa, agradeço a Deus, agradeço a Jesus, agradeço os meus protetores.